Às vezes o chão desaparece antes mesmo de termos tempo de gritar. Você acorda e, de repente, o peso do dia parece maior do que sua força. É como se o mundo tivesse perdido as cores e o tempo tivesse se tornado um inimigo silencioso, arrastando os minutos como se zombasse da sua dor. Nessas horas, quando tudo em volta parece ruir e a solidão lateja no peito, é fácil acreditar que ninguém entende o que você está passando. E talvez, de fato, ninguém compreenda totalmente. Mas isso não significa que você está só. Talvez você esteja enfrentando perdas, decepções, dores silenciosas que ninguém vê, ou até mesmo lutando contra seus próprios pensamentos que insistem em dizer que não há saída. Mas há algo que você precisa lembrar. O fato de você estar lendo isso agora, respirando, mesmo que com dificuldade, já é uma prova silenciosa de força. Você pode não se sentir forte, mas há uma força que sobrevive mesmo nos dias mais escuros. Uma força que muitas vezes se revela não em grandes atos, mas em simplesmente continuar. Você pode estar cansado, esgotado e com todos os motivos para desistir. Mas há um motivo a mais para continuar: você. Sua existência não é um erro. Sua dor, por mais devastadora que seja, não define o seu fim. Há mais para ser vivido, mesmo quando tudo em você grita que não. Há esperança, mesmo que agora ela pareça uma mentira distante. E essa esperança vai crescendo em silêncio, como a raiz de uma árvore que ainda ninguém vê, mas que já está buscando forças nas profundezas. A dor que você sente é legítima. Ninguém tem o direito de minimizar aquilo que você carrega. Não importa se ela veio de uma perda, de uma traição, de uma frustração profunda ou simplesmente de um acúmulo de silêncios que nunca foram ouvidos. A dor é real. Ela aperta o peito, consome os pensamentos e às vezes tira até o brilho dos olhos. E quando ela vem com força, tudo perde sentido. Até o que antes fazia bem agora parece distante demais para alcançar. Mas aqui está uma verdade que talvez você ainda não tenha ouvido com clareza. A dor não é o fim da estrada. Ela é uma parte do caminho. Um trecho difícil, escuro, sim, mas não é tudo o que existe. Ela não apaga quem você é. Não apaga a sua história, nem seu valor. E, acima de tudo, ela não tem o direito de te definir para sempre. Muitas vezes o sofrimento sussurra que ele é eterno. Faz parecer que não vai passar, que você vai viver assim para sempre. Mas isso é uma mentira. Nenhuma tempestade dura para sempre. E ainda que você não veja o sol agora, ele continua lá, acima das nuvens. O simples fato de você continuar respirando, mesmo com lágrimas nos olhos, mostra que algo em você se recusa a desistir completamente. Há uma centelha aí dentro. Pode estar escondida, quase apagada, mas está viva. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa entender tudo ou saber como vai sair dessa. Você só precisa dar um passo de cada vez. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que seja só levantar da cama. Mesmo que seja só permitir-se sentir, sem se julgar, sem se cobrar tanto. Sentir dor não te enfraquece. Ignorá-la, sim. E você está aqui, enfrentando. Isso por si só já é um ato de coragem. Você não precisa fingir que está bem. Não precisa esconder o que sente, nem se forçar a sorrir enquanto tudo dentro de você grita por socorro. Viver momentos difíceis não é sinal de fraqueza. É humano. A vida não é uma linha reta, nem uma sequência de vitórias ininterruptas. Ela é feita de altos e baixos, luzes e sombras, encontros e perdas. E ninguém está imune à dor, por mais forte que pareça por fora. Permita-se sentir. Chorar, se for preciso. Gritar, se tiver forças. Ou apenas ficar em silêncio, tentando entender o que está acontecendo dentro de você. Há uma sabedoria profunda no ato de reconhecer suas emoções sem pressa de superá-las. Isso não é se render, é se acolher. E talvez você precise disso agora mais do que qualquer conselho. De um abraço invisível que diga sem palavras que tudo bem não estar bem. Vivemos em um mundo que corre, que exige respostas rápidas, que tem pressa para curar feridas que mal cicatrizaram. Mas o coração humano não funciona assim. Ele precisa de tempo.
precisa de cuidado e, acima de tudo, precisa ser ouvido. E se ninguém mais está ouvindo, ouça você mesmo. Pergunte a si: o que está doendo em mim? O que eu não estou conseguindo dizer? E mesmo que não venham respostas, a pergunta já é um começo. A cura, às vezes, começa no simples ato de parar de se cobrar tanto. De entender que tudo o que você está sentindo agora faz parte do processo. Nenhuma reconstrução começa sem primeiro encarar os escombros. Nenhum recomeço é verdadeiro se nega o que foi perdido. Então, permita-se existir com tudo isso. Sua dor, sua confusão, sua exaustão. Elas não te fazem menor. Elas te fazem real. Você já percebeu como a dor faz barulho dentro da gente? Ela ecoa, machuca, às vezes até grita. Já a esperança, essa muitas vezes chega em silêncio. Ela não entra como um vendaval. Ela não exige atenção. Ela não promete respostas rápidas. Às vezes, ela simplesmente se senta ao seu lado como quem diz: eu estou aqui. Não fui embora. Muita gente fala sobre esperança como se fosse um sentimento fácil, acessível, quase automático. Mas você sabe, mais do que ninguém, que não é. Ter esperança quando tudo vai bem é quase natural. Mas manter um fio de esperança quando o mundo desaba, isso é quase um ato de rebelião. É resistir contra tudo o que a dor insiste em afirmar. É dizer, mesmo sem garantias, eu ainda acredito que isso pode mudar. E não é preciso acreditar com força. Não é preciso ter certezas ou fazer promessas. Às vezes, tudo o que você precisa é não fechar a porta completamente, deixar uma fresta, um vão, um espaço pequeno onde a luz possa entrar, ainda que tímida. É nesse espaço que a vida pode reencontrar você, que algo novo pode surgir. E aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha dito com clareza. Você não precisa estar pronto para continuar. Você só precisa estar disponível para não desistir, ainda que por hoje, ainda que só até amanhã. Porque mesmo em silêncio, mesmo ferida, a esperança não morre fácil. Ela se esconde, ela se cansa, mas continua ali, do seu lado, esperando que você a veja. Você não precisa fazer muito agora. Só precisa lembrar que, mesmo que seja difícil acreditar, há algo em você que quer seguir em frente. Esse algo não desapareceu. Está apenas aguardando o momento certo para florescer. Em algum momento, você vai perceber que a dor, por mais imensa que pareça, não é o único espaço dentro de você. Há outras partes, talvez adormecidas, talvez feridas, mas que ainda existem. Partes que ainda querem viver. E é a partir dessas partes que a reconstrução começa. Não com grandes gestos, não com discursos motivacionais vazios, mas com algo mais simples, mais íntimo, gentileza consigo mesmo. A gente costuma ser cruel com a gente mesmo. Exigimos força quando estamos esgotados. Cobramos leveza quando tudo pesa. Nos chamamos de fracos por sentir o que qualquer ser humano sentiria em nosso lugar. Mas e se, só por hoje, você parasse de se julgar? E se só por hoje você trocasse a cobrança pela compaixão? Você não é fraco por estar cansado. Não é inferior por ter dias ruins. Não é menos digno de amor por ter se perdido em algum ponto do caminho. Você está lidando com muita coisa, mesmo que o mundo não veja. Mesmo que ninguém saiba o quanto custa cada pequeno passo. E você tem o direito de parar, de respirar, de cuidar do que sente. Isso não é fraqueza. Isso é coragem. Talvez você não consiga mudar tudo agora. E tudo bem. Mas você pode escolher uma coisa. Se tratar com mais cuidado. Escolher palavras mais suaves ao pensar em si. Descansar quando o corpo pedir. Dizer não quando o peso for demais. Permitir-se recomeçar sem se punir pelas pausas. Porque é assim, nesse solo mais gentil, que a vida pode voltar a crescer. E por mais improvável que pareça, a vida além dessa dor. Não a mesma de antes, mas talvez uma vida nova, mais verdadeira, mais consciente. Uma vida que nasce justamente de tudo o que você sobreviveu. Há momentos em que tudo o que conhecíamos desmorona. As pessoas vão embora. Os planos falham. Os sonhos se desfazem diante dos nossos olhos.
E ficamos ali entre os cacos, tentando entender quem somos agora, sem tudo aquilo que nos definia antes. É difícil, assustador e profundamente solitário. Mas aqui está algo que precisa ser dito com honestidade. Você pode começar de novo, mesmo que nada pareça igual, mesmo que você sinta que perdeu partes demais de si. O recomeço não exige que você esqueça o que viveu. Ele só pede que você não se enterre com o que terminou. Às vezes a vida exige que a gente desapegue da imagem que criamos de nós mesmos, para descobrir que, mesmo em pedaços, ainda somos inteiros. Ainda somos capazes de sentir, aprender, reconstruir. E essa reconstrução não tem a ver com voltar a ser como antes. Tem a ver com descobrir quem você é agora, depois de tudo. A beleza nisso. Uma beleza que o mundo talvez não veja de imediato, mas que está ali no fundo dos seus olhos, no jeito como você está tentando, dia após dia, mesmo machucado, encontrar sentido onde antes havia vazio. Você pode não se sentir pronto, mas está vivendo o processo. E isso já é muito mais do que parece. Talvez você precise deixar algumas coisas irem. Pessoas, situações, culpas antigas, autoimagem distorcida. Talvez precise fechar portas que você manteve abertas por medo de ficar só. E sim, pode doer, mas a verdade é que crescer dói. Transformar-se dói. Só que esse é o tipo de dor que fertiliza o solo, que prepara o terreno para uma nova versão de você, mais consciente, mais livre, mais viva. Você não precisa saber exatamente quem será no futuro. Só precisa continuar dando passos em direção ao que te faz respirar melhor. Um passo de cada vez, mesmo que pequeno, mesmo que tremendo, porque mesmo no meio da noite mais longa, você está se tornando alguém novo. Existe um silêncio muito pesado que se instala quando sentimos que ninguém nos entende. E às vezes, a dor nos convence de que estamos sozinhos no mundo, que ninguém nos enxergaria de verdade, mesmo que estivéssemos gritando. Mas essa é uma das mentiras mais cruéis que a dor pode contar. Porque mesmo que você não veja agora, existe gente que se importa, existe afeto em lugares que você talvez ainda não olhou. Existe presença, mesmo nas distâncias. Às vezes, tudo o que você precisa é de alguém que diga, eu estou aqui, não vou embora. E não precisa ser alguém que tenha todas as respostas, nem que resolva a sua vida. Só alguém que não fuja do seu sofrimento. Alguém que não diga, vai passar, como quem quer encerrar o assunto. Mas que diga, vai passar, como quem escolhe ficar com você até passar. E se agora você sente que não tem essa pessoa por perto, respira. Ela pode chegar. Ou você pode ser essa presença para si mesmo. Não, isso não é solitário. Isso é autocompaixão. É segurar sua própria mão quando ninguém mais segura. É lembrar que mesmo machucado, você ainda pode ser casa para si. É não esperar ser curado para se amar, porque o amor verdadeiro, por si ou pelos outros, não espera a ferida fechar. Ele se senta ao lado da dor e permanece. E se você tiver alguém com quem contar, ainda que seja uma única pessoa, procure essa presença. Mesmo que só para dizer, hoje está difícil. Às vezes, só dividir o peso já faz ele parecer um pouco mais suportável. Você não precisa fingir força o tempo todo. Não precisa carregar tudo nas costas. Não nasceu para viver isolado em suas dores. Você é digno de cuidado, de apoio, de afeto, e mesmo que hoje tudo pareça escuro demais para enxergar esse cuidado, ele continua existindo, em formas pequenas, em gestos simples, às vezes numa mensagem, às vezes em um abraço. Às vezes apenas na certeza de que você não precisa passar por isso sozinho. Há uma diferença importante entre algo que você viveu e algo que define quem você é. E é justamente quando estamos no fundo do poço que essa linha começa a se embaralhar. Você começa a pensar que é sua tristeza, que é seu erro, que é sua falha. Mas por mais que isso esteja gritando dentro de você agora, é preciso afirmar com firmeza. A dor que você sente faz parte da sua jornada, mas ela não é o seu destino final. Você já foi mais do que essa dor antes, e ainda é. Mesmo que agora ela cubra tudo como uma neblina espessa.
Ainda há um você que sobrevive a isso tudo. Um você que sente, sonha, deseja, espera. Um você que, mesmo ferido, continua sendo um milagre em movimento. Porque não é qualquer um que passa por tempestades e continua andando, e você está fazendo exatamente isso. É comum durante o sofrimento começar a se questionar: será que eu estraguei tudo? Será que vou carregar isso para sempre? Mas não. Você não está condenado. Você não está preso. O que você viveu foi real, sim, e talvez tenha mudado muitas coisas, mas ainda há escolhas diante de você. Ainda há caminhos, mesmo que invisíveis por enquanto. Ainda há vida te chamando, e por mais que você tenha sido ferido, decepcionado, abandonado, traído, isso não muda o valor que você tem. Isso não te suja, não te diminui, não te quebra de forma irrecuperável. Existe algo em você que não se perdeu. E é justamente esse núcleo silencioso, esse centro intacto, que vai te ajudar a reconstruir. Você é muito mais do que o que te aconteceu. É mais do que os dias ruins, os pensamentos pesados, as memórias que ainda doem. Você é alguém inteiro, mesmo quando se sente em pedaços. E há um futuro que começa a ser possível toda vez que você escolhe não desistir de si. Talvez você ainda não veja nada mudando. Talvez os dias continuem difíceis, o cansaço ainda esteja presente, e os pensamentos insistam em te puxar para baixo. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, você está a caminho. A transformação não acontece de um dia para o outro. Ela se constrói lentamente, às vezes sem fazer barulho. Ela acontece nos bastidores, nos detalhes, nas escolhas quase invisíveis de continuar, mesmo que por mais um minuto. Você pode não perceber, mas já não é mais exatamente a mesma pessoa de quando tudo isso começou. Algo em você se alongou, algo em você se ampliou. Talvez tenha sido a paciência, talvez a empatia, talvez a capacidade de ver o outro, ou a si mesmo, com mais verdade. A dor te mudou, sim, mas não apenas para pior. Há forças novas surgindo aí dentro, forças que você ainda vai descobrir. E mesmo que hoje ainda seja difícil, isso não significa que será sempre assim. As estações mudam, a dor também, e você não precisa saber quando ou como, só precisa saber que é possível. Que você não está parado, está atravessando, está se refazendo, está aprendendo mesmo na dor, e principalmente está se tornando alguém que não apenas sobrevive, mas que em algum momento poderá viver com mais profundidade, com mais presença, com mais verdade. Você não vai voltar a ser como antes, e isso pode ser uma coisa boa, porque o que vem depois da queda não precisa ser uma cópia do que existia antes. Pode ser algo novo, mais consciente, mais maduro, mais sensível. Você está se construindo em outras bases, está crescendo de outro lugar, está se tornando alguém que conhece a dor, mas que também vai conhecer a leveza quando ela voltar. E ela volta. Às vezes sem aviso, às vezes em um momento pequeno, uma risada inesperada, um dia em que o peito dói menos, um sonho que parece pela primeira vez em muito tempo possível de novo. E quando esse dia chegar, você vai perceber que todo o caminho até aqui, por mais sombrio, te preparou para algo mais profundo. Viver de forma real. Chegou o momento de olhar para dentro e perceber que, por mais lenta e difícil que seja a jornada, cada passo dado já é uma vitória. Não importa se são passos pequenos, quase imperceptíveis, ou se são passos que precisaram de muita coragem para serem dados. Eles contam. Eles importam. Eles são o que mantém o caminho aberto, mesmo quando a estrada parece escura demais para enxergar. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Não precisa carregar um mapa perfeito do futuro. Pode simplesmente escolher estar presente para si mesmo, um pouco mais todos os dias. Ouvir suas necessidades com gentileza, reconhecer seus limites sem culpa e, acima de tudo, ser paciente com o tempo que a sua alma precisa para se reorganizar. Pode ser que você queira escrever o que sente, conversar com alguém de confiança, ou apenas reservar um momento para respirar fundo e agradecer a si por estar ali,
ainda lutando, ainda buscando. Essas pequenas atitudes são os atos mais profundos de amor próprio que existem. São as sementes do seu reencontro consigo mesmo. A vida pode parecer dura demais agora, mas é nesse terreno que você vai plantar as bases para um novo capítulo. Um capítulo que não vai apagar o que você viveu, mas que vai transformar essa experiência em sabedoria, força e, acima de tudo, em amor. Amor por você, do jeito que você é, inteiro, com falhas, com dores, mas também com uma capacidade infinita de recomeçar. E se em algum momento você sentir que o peso é demais, lembre-se de que pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Você merece ser cuidado. Você merece ser ouvido. E o primeiro passo pode ser tão simples quanto olhar no espelho e dizer para si mesmo: eu vou continuar. Eu vou me permitir seguir. A estrada está aberta, mesmo que às vezes pareça invisível. E você já está caminhando por ela, mesmo que ainda não tenha percebido. Permita-se caminhar com calma, com amor, com esperança. Você merece essa chance.